Começou a gravação. Então, boa tarde aí. Vocês têm alguma dúvida para tirar? Alguma coisa? Então, professor, eu terminei de assistir a aula hoje de manhã. Hoje de manhã não, agora há pouco, inclusive. Aham. Antes da aula. E aí, deixa eu até ver as minhas anotações aqui, ver se eu anotei alguma dúvida. Boa. Mas eu achei mais complicada essa parte de Das cargas? cargas. É. Que a primeira coisa que eu anotei é o que é deprotonado ou protonado, que eu não entendi direito. Protonado ou deprotonado? Tá, Isso. deixa eu... Eu sei que deprotonado é carga negativa. Isso, é porque assim, essas cargas, elas são geradas a partir do pH, do solo. Então, assim, quando o pH do solo vai influenciar essas cargas, lembrando que são as cargas variáveis, né, ou cargas dependentes de pH. E aí o que acontece? Esses coloides, eles vão ter uma interação por conta dos grupamentos funcionais com o meio, tá? E essa interação ela vai se dar em função dos valores de pH. Então, quando a gente fala em pH, o que acontece? Você tem que falar em íons, né? Prótons, que são o hidrogênio positivo, H+. Uhum. Correto? Então, quando você está em um meio em que você tem um excesso desses prótons, você vai ter esses grupamentos funcionais protonado. Seria a ligação desses grupamentos funcionais com os prótons. Protonado vem da Vem de palavra próton. prótons. Sim. Isso. E deprotonado é quando você tem a elevação do pH, você vai ter o consumo desses prótons, então você vai retirar esses prótons do meio, tá? E aí ele vai ficar com carga negativa. Aí a gente fala que é o Deprotonado. deprotonado. Tá. Deixa eu te mostrar aqui. Achei que fosse mais complicado, mas eu... Não, tá de boa. Vou te mostrar aqui um slide, que aí ele facilita para você, para entender melhor. Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela. Compartilhou já? Sim. Compartilhou? Boa. Aqui, ó. Deixa eu botar o laserzinho. Tá vendo aqui? Esse aqui é um óxido. Ele apresenta esses grupamentos funcionais na superfície. Correto? Uhum. Então, o que acontece? Ele está num meio em que você tem um excesso de prótons. Então, se você tem esse excesso de próton, ele vai se ligar a esses prótons. Tá vendo que ele está com próton aqui? Uhum. E aí está com carga positiva. Ele está com próton aqui, ele está com carga positiva. Nessa situação, a gente fala que ele é protonado. Então, quando ele está protonado, ele vai apresentar cargas positivas. Quando o pH está mais elevado, ele vai ter o consumo desses prótons. Então, eu vou ter menos H+. Então, quando eu tenho o consumo desses prótons, você pode ver que houve o consumo deles aqui. Ó. Aqui ele estava com próton, correto? Uhum. Aqui ele não está com próton. Então, ele está deprotonado. E quando ele está deprotonado, você vai ter as cargas negativas. Deprotonado e protonado, então, é só um outro jeito de dizer que o solo está com carga negativa ou positiva? Ou positiva. Lembrando que esse tipo de carga aqui são as cargas variáveis. Elas podem ficar positiva ou negativa. Uhum. Aí as cargas variáveis vocês vão ter os óxidos, a caulinita, que é um argino mineral do tipo 1:1, e a matéria orgânica. E aí as permanentes ocorrem pela substituição isomórfica. Substituição isomórfica. A substituição isomórfica acontece por causa do intemperismo, né? Vai perdendo isso, no momento. silício. Na realidade, ela vai ocorrer quando ela forma o mineral 2:1.
Quando vai ocorrer a formação do mineral 2:1, aí ocorre essa substituição isomórfica. Uhum. Com o intemperismo, você tem os argilominerais do tipo 2:1, ele vai perdendo o silício, aí ele vai se transformar em caulinita e óxido. Beleza? Então, a substituição isomórfica não é em função do intemperismo. A substituição isomórfica é no momento em que ocorre a formação do argilo mineral, do tipo 2:1. Então, ela só acontece uma vez? Vai acontecer uma vez. Se o intemperismo ocorrer, esse mineral vai ser transformado. Daí não é Tá? mais Esse mineral, 2:1. ele vai, sim, imagina você tem um mineral primário, e aí esse mineral primário vai sofrer intemperismo, vai se transformar em mineral secundário. Se a intensidade desse intemperismo não for grande, não for alta, você vai ter um predomínio dos minerais do tipo 2:1. É um mineral secundário do tipo 2:1. Esse mineral secundário, ele vai apresentar essa carga permanente, que são sempre negativas. Beleza? Uhum. Se o intemperismo continuar, esse ocorrer de forma mais intensa, aí você vai ter um predomínio das caulinitas dos óxidos, que por sua vez eles vão ser o quê? Eles vão apresentar essas cargas dependentes do pH. E assim, o que é importante você entender? Esse pH, o que seria esse pH mais alto e esse pH mais baixo? Ele vai depender do que nós chamamos de ponto de carga zero do mineral. O que seria o ponto de carga zero? Seria o somatório das cargas positiva e negativa vai ser igual a quanto? A zero. Então, o mineral ele não teria carga. Tá? Isso é bem teórico. Tá? Isso é uma situação bem teórica. Por quê? Esses minerais, ou eles vão apresentar um predomínio de cargas positiva ou um predomínio de cargas negativa. Tá? Então, você tem o ponto de carga zero. O que é esse ponto de carga zero? É o pH no qual o somatório de todas as cargas vai ser igual a zero. Beleza? Por exemplo, se o ponto de carga zero desse mineral aqui fosse igual a 7, deixa eu botar a caneta aqui. Se fosse igual a 7, se o pH estiver acima de 7, vamos supor, o pH do solo está 7,5. Esse mineral vai estar com carga o quê? Negativa. Se o pH do solo estiver abaixo de 7, por exemplo, 6, esse mineral vai estar com cargas o quê? Positivas. Beleza? Beleza. Só que assim, ó, lembrando, esse 7 aqui foi um valor que eu chutei. Tá? A matéria orgânica, para vocês terem ideia, o PCZ dela é em torno de 4. Ou seja, quando você adiciona matéria orgânica, por mais ácido que o solo esteja, ele não vai estar com esse pH 3,5, 4. Ele vai estar 5, mesmo ele sendo considerado ácido, ele vai estar com pH 5. Então, todas as vezes que você adicionar matéria orgânica no solo, você vai estar adicionando cargas o quê? Negativas. Por isso que no manejo a gente fala, ó, adiciona matéria orgânica no solo, porque você vai estar adicionando carga negativa. Por conta do quê? Porque por mais ácido que o pH do solo esteja, ele não vai chegar a 4. Então a matéria orgânica vai estar sempre com cargas negativas. Professor, e falando em matéria orgânica, eu não sei se eu li em algum lugar ou vi, mas eu achava que o ácido úmico, material úmico, fazia parte da matéria orgânica. Ele é um tipo de matéria orgânica. Então, daí tem uma tabelinha lá que o senhor colocou aí que fala que o material úmico produz mais CTC do que a matéria orgânica. Por isso que eu fiquei meio confuso. Achei que para mim eu achei que fosse meio que a mesma coisa os dois, sabe? Cadê? Acho que bem no começo do material desse. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, né? É.
CTC, tá? Esse aqui é a matéria orgânica, ambos são matéria orgânica, tá ok? Ambos são matéria orgânica, só que aqui a gente fez uma divisão. A matéria orgânica umificada e os ácidos úmicos, tá ok? Então aqui são dois tipos de matéria orgânica. Tranquilo? É como se a gente estivesse falando aqui, ó, a vermiculita e a montemorilonita, são dois argilo mineral do tipo 2:1. A expansiva, a ilita. A ilita é um mineral do tipo 2:1, não expansivo. A caulinita é um mineral do tipo 1:1. E os óxidos são os óxidos. Então, esses dois aqui, eles são matéria orgânica também. Mas aí, o que difere eles são material de origem? Não, o que vai diferenciar aqui é o estado de decomposição. Ah, tá. Tá? Então, o estado de transformação. Uns vão ser mais reativos do que o outro. Por isso que você acaba tendo essa CTC mais elevada. Mas, assim, o que é importante é você levar em consideração isso aqui. Olha só a matéria orgânica, a diferença da matéria orgânica para as argilas. Aí você vê, ó, isso aqui, ó. A gente aqui no Mato Grosso, a gente tem grande quantidade de quê? De caulinita e óxido. Olha a CTC desse solo. Olha só a importância da gente adicionar matéria orgânica nesse solo. Sim. Porque a gente vai ter o quê? Boa parte dessa carga vai ser em função da matéria orgânica. Se eu não me engano, a gente tem uma tabela. Falou assim, o senhor falou na aula lá que isso foi encontrado solos aqui no Mato Grosso ou no Brasil, não sei, que dependiam 90% da matéria orgânica. 90%. Isso aí, deixa eu ver se eu tenho essa tabela aqui. CTC. Aqui, ó. Foram avaliadas aqui no estado de São Paulo, do Paraná e aqui no Cerrado. Olha a porcentagem da matéria orgânica, a porcentagem da CTC devido à matéria orgânica. Acima de 70%. Isso tudo por causa das cargas negativas que ela... Das cargas negativas que ela vai fornecer. E a matéria orgânica, ela tem um tamanho muito pequeno. Ela é muito pequena. Aumenta a área então, a área superficial específica dela é grande. É elevadíssima. Olha aqui. Então, você tem uma área superficial específica dos solos aqui, ó, como a caulinita, por exemplo. Caulinita e óxido. Olha a CTC deles. Aí, quando você adiciona a matéria orgânica, olha a área superficial específica da matéria orgânica e olha a CTC da matéria orgânica. Então, isso aqui você está misturando com o solo. Aumenta, à medida que aumenta a área superficial específica, também aumenta a CTC. Aumenta a CTC. Só, esse quadro aqui ele é bem interessante. Onde que a gente vai ter o maior aporte de matéria orgânica? Na superfície, não é? Sim. Então, ali na superfície, o que a gente vai encontrar? Maior teor de matéria orgânica, menor valor de PCZ, porque a matéria orgânica apresenta um PCZ baixo. Geralmente, a gente vai encontrar o quê? O pH do solo mais elevado que o PCZ. Se o pH do solo está acima do PCZ, vai dar carga positiva ou negativa? Negativa. Negativa. E aumenta a CTC. E aumenta a CTC. Então, você vai ter o predomínio de carga negativa e um predomínio de retenção de cátion, porque você tem cargas negativas. Já na parte, nas camadas subsuperficiais, o que vocês vão ter? O menor teor de matéria orgânica, né? Porque o aporte de matéria orgânica vai ser na superfície, predomínio de óxidos e caulinita, altos valores de PCZ, se você ver aqui, ó, olha o PCZ dos óxidos. 8. O professor, nessa parte da aula ali, você falou do nabo forrageiro, né? Isso. Por causa das raízes longas e tal. E hoje tem falado, hoje não, nos últimos anos tem se falado muito da relação trabalhar o perfil do solo, que seria o quê? Trabalhar não somente os 20 centímetros, não somente essa camada superficial. Vocês já ouviram falar nisso? Vamos fazer perfil do solo? É o quê? É justamente você ter essas características aqui, ó, que eu falei para vocês,
da camada superficial em profundidade. Então, é como se você deixasse o horizonte aqui subsuperficial igual ao horizonte superficial. De que maneira que vocês vão fazer isso? Quem que vai adicionar matéria orgânica em profundidade? Raízes longas. Raízes longas e profundas. Estilosante tem a ver com isso? Estilosante são plantas de raízes longas ou não tem nada a ver? Não, o estilosante, o que acontece? Ele é uma, se eu não me engano, ele é uma leguminosa. E aí, ele, além de ele adicionar nitrogênio, né, por conta da fixação biológica do nitrogênio, o que ele faz? Ele tem, mesmo ele tendo um arranque de crescimento lento, então demora anos para ele poder fechar a área, depois que ele fecha, ele adiciona muita matéria orgânica no solo. Então você forma uma camada de matéria orgânica elevadíssima. Só que ele forma como se fosse uma serrapilheira, aqui na superfície apenas. Em profundidade, ele não vai fornecer matéria orgânica. A maior parte da matéria orgânica que ele está fornecendo é aqui, ó, na superfície. Então, por isso que é interessante você trabalhar com outras espécies que elas vão fornecer essa matéria orgânica em profundidade. Esse que é o importante. Tá? Ele é muito utilizado para até um termo que eu não concordo muito, que é a recuperação de solos arenosos. Não existe isso, né? Você vai aumentar a quantidade de cargas negativas, você vai aumentar o teor de matéria orgânica nos solos arenosos, mas você não está recuperando solos arenosos, não existe isso, tá? Mas é um termo que é muito utilizado aqui. Então, em solos arenosos, o que eles têm feito? Eles têm trabalhado com isso, com a adição de matéria orgânica. Mas aí tem que deixar de 1 ano e meio a 2 anos a área com o estilosante para que você entre com a soja, o milho, a cultura que você vai querer estabelecer nesse solo arenoso, para a próxima safra. Então você deixa a área parada em torno de 1 ano e meio a 2 anos, e aí só depois é que você vai entrar com a cultura de interesse. Entendi. Eu achei que esses estilosantes também forneciam. Não, ele fornece, mas existem outras culturas que o sistema radicular é muito mais profundo do que o estilosante. Tá? Muitas gramíneas, quando você vê a gramínea pastagem bem manejada, você vê que os teores de matéria orgânica ele vai em grande profundidade. O nabo forrageiro é interessante porque você tem um sistema radicular bem agressivo. Tá? Eu até mostro, né? Você tem lá uma superfície do solo, aí você, vamos supor, planta soja. Aí você tem aqui esse sistema radicular. Aí você planta milho, você vai ter esse sistema radicular. Aí depois você entra com a soja novamente, você vai ter esse sistema radicular. Então, se você traçar uma linha, você está sempre atingindo a mesma profundidade do solo. Quando você faz a rotação de cultura, aí você trabalha, por exemplo, deixa eu colocar aqui embaixo. Trabalhou com a soja, você está aqui. Aí entrou lá, pode vir o milho, você está aqui. Aí você pega uma outra cultura que o sistema radicular seja mais profundo, mais agressivo. Supor uma gramínea. Depois você entra com outra cultura. Por isso que é importante fazer a rotação de cultura. Por isso que no sistema de plantio direto, que muitas das vezes não é feito de forma... Eu não diria que de forma correta, né? Porque se é feito sistema de plantio direto, ele é feito de forma correta. Tá? Muitas das vezes, os produtores acabam se enganando que fazem sistema de plantio direto. Se você não fizer a rotação de cultura, você não está fazendo sistema de plantio direto. Beleza? Sim, Dê mais alguma anotação sua aí para a gente... o senhor passou umas fórmulas para nós, né, de saturação de base, de Isso. CTC, CC efetiva. Vai cair na prova para a gente fazer cálculo? Não, eu só quero que vocês entendam. Tá? Você entendeu direitinho o que é cada coisa? Sim, eu lembro um pouco de adubos. Tá, olha só, o que vocês... Deixa eu abrir um slide de novo aqui. Vou adicionar ele aqui.
Um slide não, deixa eu pegar o Paint, que eu acho que é mais fácil. Desenhar. Assim, ó, você tem o solo, correto? Você tem lá o solo, e aí você tem lá uma partícula, um colóide. Esse colóide, ele apresenta o quê? Várias cargas. Ele tem lá as cargas, correto? Uhum. Essas cargas, elas vão reter o quê? Aqueles nutrientes que estão ali na solução do solo, ou aqueles elementos que estão na solução do solo. Como, por exemplo, o cálcio, magnésio, sódio, potássio, hidrogênio, alumínio, magnésio. E aí, o que vocês, o que a gente quer saber? A gente quer determinar essa quantidade de cargas aqui. Não existe um aparelho, até existe, mas é economicamente assim inviável para o tipo de estudo que é a análise de solo. Tá? Então, o que foi desenvolvido? Essas cargas aqui, elas são obtidas de forma indireta. Por que é de forma indireta? Se você consegue extrair esses nutrientes, se você conseguir extrair esses nutrientes e quantificar o quanto de nutriente tem no solo, você vai colocar o quê? Que esses nutrientes estão nessas cargas. Correto? Uhum. Então, vamos supor, nesse exemplo aqui, eu tenho cálcio, eu tenho magnésio, eu tenho sódio, eu tenho potássio, e tem alumínio e hidrogênio. Correto? Aí eu vou lá e quantifiquei esses carinhas aí. Aí eu pego, quanto de cálcio eu tenho nesse solo? Vamos contar 2. Aqui. 1, 2. Você tem 2 de cálcio. Quanto de magnésio você tem no solo? 2 também. Tem 1, 2. Quanto de sódio você tem? 1. Potássio. Quanto de potássio você tem? 2. Tem 2. E hidrogênio e alumínio? 2 também, né? Tem 2. Vamos botar aqui que a gente tem 2. Beleza, então eu tenho quantas cargas nesse solo? Isso aqui de forma bem simples para vocês entenderem, tá? Quantas cargas eu tenho nesse solo? É só quantificar quantos que tem desses carinha. 9. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho o quê? 9 cargas, assim dizendo. Beleza? Uhum. Só que essas cargas aqui, elas estão preenchidas por diferentes elementos. Eu posso ver quem são as bases. As bases vai ser quem? Cálcio, magnésio, sódio e potássio. Então, eu faço o quê? O somatório de bases. Então, quantas bases eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bases. Uhum. Beleza? Só que a carga toda, ela não está só com bases. Ela está também com quem? Com hidrogênio e alumínio. Então, se eu somar as bases mais hidrogênio e alumínio, eu vou ter o quê? O total de cargas. O que seria esse total de cargas? CTC? A CTC, né? Isso. Então, eu vou lá e somo. Ó, 7 mais 2 vai dar quanto? 9. E aí existem outras possibilidades. Por exemplo, deixa eu abrir mais um pouquinho para cá. Tinha que comprar aquela caneta. Fica mais fácil para desenhar do que o mouse. Aqui, nessa situação, vamos supor, eu tenho um cálcio, um magnésio, um potássio, um sódio. Não, vou tirar o sódio, não tem sódio não.
tirar o sódio aqui. E aí eu tenho hidrogênio mais alumínio. Para não ter que ficar desenhando, eu vou falar que eu tenho 6 hidrogênio mais alumínio. Beleza? Uhum. Aí eu vou lá contar. Quantas cargas eu tenho? 1, 2, 3, mais 6 aqui, hidrogênio mais alumínio. Quantas cargas eu vou ter? 9. 9 cargas. Diferenciou um do outro? Nas cargas, não. Cargas, não. Na CTC também Aí não. eu vou lá, soma de base. Quantas bases eu tenho? 3. 3. Hidrogênio mais alumínio, eu vou ter 6, né? A minha CTC vai ser igual a quanto? 9. 9. Mudou a CTC? Não. Mas mudou o quê? A As origem bases, a né? origem das cargas. Aí o que vocês têm? Vocês têm uma porcentagem dessas cargas sendo preenchida por quem? Pelas bases. Não são as bases que a gente quer Uhum. no solo para a planta se desenvolver melhor? Aí eu tenho o quê? Eu tenho uma conta que eu vou fazer assim, ó, qual é a porcentagem de cargas ou qual é a porcentagem de base que eu tenho em função das minhas cargas. Então eu vou ter uma conta que vai ser a soma de bases dividido pela quantidade total de cargas, que é a CTC. Eu não quero Vezes 100? trabalhar com porcentagem? Se eu quero trabalhar com porcentagem, eu vou multiplicar isso por quanto? Por 100. Aí vocês têm o que nós chamamos de V%. Então, você tem o V% nessa situação aqui, que eu mostrei para vocês, e vocês têm o V% nessa segunda situação. Qual é o V% da primeira? Soma de base, 7, dividido pelo total de carga, 9, vezes 100. Alguém faz essa conta para mim, por favor? 77,77. Então, você tem o quê? 77%. Vamos botar 78, né, para arredondar. E nesse segundo caso, vai ser igual 3 dividido por 9 vezes 100. 33,33. Olha a diferença. Vocês têm a mesma CTC, mas a soma de bases é diferente. E aí você tem uma outra situação, que você pode chegar aqui, ó. Você pode chegar aqui e ter um solo. Você vai ter uma situação em que você vai ter um cálcio, um magnésio, um potássio, um sódio e um H mais Al. Quantas cargas eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cargas. Qual vai ser a soma de base? 1, 2, 3, 4. Qual vai ser a CTC? 5. 5. Qual vai ser o V%? Você vai ter o quê? 80%. 4 dividido por 5 vezes 100. Vai dar quanto? 80. 80%. Se eu falar para vocês assim, se vocês fossem uma planta, quisessem se desenvolver, se vocês olhassem apenas o V%, qual que vocês iam querer ficar? Essa última aí. Nessa última, 80%. Mas qual é o problema dela? Você tem o V% de 80%, mas, no entanto, você tem uma CTC baixa. Eu poderia dizer para vocês que aqui eu tenho um solo arenoso? CTC baixa? Não. Não? Eu Não tenho uma seria. CTC baixa. CTC baixa não seria num solo argiloso? Não, é Acho o que já contrário. é bem temperizado. Não, é o Muito contrário. óxido. Olha lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui o slide lá com a carga do solo.
Você tem mineral primário aqui, ó, areia. Então, você vai ter uma CTC baixa, ó. Deixa eu abrir aqui. Metodologia. Deixa eu ver. Aqui de minerais. Olha esse quadro aqui, areia. Olha a área superficial específica da areia. Olha a área superficial específica da argila. Aqui embaixo. Nesse quadro aqui também. Verdade. Beleza? Então, eu poderia dizer que nesse exemplo que eu dei para vocês, eu tenho um solo arenoso. E aqui eu tenho um solo argiloso. Só que, assim, vocês têm que avaliar todas as situações. Não é apenas a CTC, não é apenas a saturação por base. São ambas as informações. Beleza? Ficou mais fácil assim para entender o que é CTC, o que é V%, o que é soma de base? Eu já tinha uma noção por causa de adubos, mas deu para dar uma clareada. Que aí são essas fórmulas aqui que eu passei para vocês. São os parâmetros derivados. Cadê? Aqui. Os parâmetros derivados. Beleza? E aí, como que vocês vão ver isso? Através da interpretação da análise de solo. É isso aqui que vocês vão ter numa análise de solo. Então, você tem cálcio, magnésio, só que lá a gente estava contando, né? 1, 2 cargas. Aqui não, você vai ter o quê? Em centimol de carga por decímetro cúbico. Então, quanto de cálcio a gente tem? 0,7 centimol de carga por decímetro cúbico. Quanto de magnésio? 0,2. Quanto de sódio? 0. Tá? Quanto de H mais Al? 5,3. Então, você soma H mais Al, mais sódio, magnésio, cálcio, mais o potássio, você vai ter o quê? A CTC, que é o valor T. Beleza? Lembrando que o potássio vocês devem dividir esse valor por 390. Porque o potássio está em miligramas por decímetro cúbico. Vocês têm que somar todo mundo na mesma unidade. Aí ele deu em centimol? Aí ele vai dar em centimol. Aqui ele está em miligramas por decímetro cúbico. Aquela hora eu falei ali, professor, que era argiloso por causa do... Os solos argilosos não são constituídos por óxidos e minerais. Pode ser. Ó, nesse caso aqui, ó. Nesse caso, você... Não, vou trabalhar só com esses dois. Nesse caso aqui, ó. Olha a quantidade de argila que nós temos. Vou botar aqui o apontador. Olha a quantidade de argila que a gente tem na tabela 1. 310, ou 31% de argila. Correto? Ou 310 miligramas por decímetro cúbico. No segundo caso, a gente tem 52%. Sem olhar, você tem um solo que tem 52% de argila e você tem um outro solo que tem 31% de argila. Qual que vai ter a maior CTC? Teoricamente, é aquele que tem mais argila. Sim. Concorda comigo? Só que, por que eu dou mineralogia para vocês antes? Que vai depender do tipo de argila. Vamos ver se isso aqui é verdade. Olha aqui, quanto que está... qual é a CTC desse solo com 31% de argila? 37,6. O que tem 52%? 6,6. Não era para ser o contrário? Era, né? E por que não é? Material de origem. Material de origem. E aí você tem o quê? Aqui você tem grande quantidade de quê? De óxido. Aqui você tem o quê? Grande quantidade de vermiculita e esmectita. Então, se você for olhar para CTC, dependendo do material de origem, é melhor você ter um solo arenoso do que um solo argiloso? Não, porque mesmo tendo essa CTC baixa aqui, você ainda tem uma maior retenção.
do que no solo arenoso. A água Na argila, ela vai formar agregado. Você tem um maior armazenamento de água. Uhum. Não é só a CTC que você vai olhar. Você tem que olhar o solo como um todo. É porque CTC corrige, né? A água, falta de água não tem como. Dificilmente. Né? Você pode utilizar o sistema de irrigação, mas aqui a gente não vai fazer isso, né? Grandes extensões. Por isso que é importante vocês terem uma noção. Isso é complexo, é muita coisa para analisar. E isso aqui, por que essa argila aqui é diferente? Isso aqui fica próximo ao mar. A do tabela 2? Da tabela 1. Tabela 1. E essa aqui, sabe onde é que fica? Em Brás Norte. Então, deixa eu ver aqui. É porque eu não tenho. Agora eu não tenho. Tem uma outra apresentação que eu falo sobre interpretação de análise de solo, que eu mostro os dois. Isso aqui fica próximo ao mar. Se fica próximo ao mar, você tem o quê? Você tem uma baixa drenagem. Se você tem uma baixa drenagem, você vai ter um baixo intemperismo. Se você tem esse baixo intemperismo, você vai ter o quê? Os argilominerais do tipo 2:1. Aqui a gente já tem uma alta drenagem. Se você tem uma alta drenagem, você vai ter um alto intemperismo. Se você tem um alto intemperismo, você vai ter o predomínio de quem? De óxidos. E 1:1. E caulinita. Que tem menos, que esse TC é menor do que o 2:1. Que são menores. Isso aí. Bagulho. Por isso que é interessante, vocês entenderem essa parte aqui para depois ir para física, depois ir para fertilidade, que as coisas ficam muito mais claras. Aí na tabela não está escrito que foi o local, né? Não foi. Sabe porque foi o senhor que fez. Porque eu que fiz, isso aí. E aqui nessa outra tabela aqui você já tem um solo arenoso. Olha a quantidade, 87%. Aí olha a CTC aqui dela. 2,33. Esse solo seria da onde? Nordeste? Não, essa aqui seria também lá. É um talhão que tem numa fazenda em Brás Norte. Brás Norte também? Do mesmo proprietário. Isso aqui foi um 1.1 e aqui foi um 1.2. Nossa, aqui tá perto do mar, tem muito mais cálcio e muito mais bases, né? Tem, porque retém mais, né? Só que olha o pH, ele tem um problema. Ele fica perto do mar. E aí ele tem grande quantidade de enxofre. Esse enxofre, quando a área é drenada, esse enxofre vira ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, o que você acha que vai acontecer com o pH do solo? Vai subir. Vai subir ou vai descer? Vai descer? Vai descer. Quanto mais baixo, mais ácido. Verdade. Tem... professor. Quantidade de sódio aqui. Pior que é fácil. Só que tem que entender. Tem que entender. Não pode ter dúvida, porque é uma escadinha que vocês vão subindo. Se você não fizer sua base boa, aí você vai ter problema. Caso contrário, você vai... assim, eu aprendi isso, assim, eu sou péssimo em decorar as coisas. Eu não consigo decorar. Eu sou horrível decorando. Então, eu tive que o quê? Que aprender. E quando você aprende, você nunca mais esquece. Você pode, assim, esquecer uma coisinha ou outra, mas o conhecimento, ele tá ali na sua cabeça. O conhecimento, ele não vai... como que eu vou te dizer? Ele não vai sumir. Você mantém aquilo ali. E aí, assim, qualquer situação que você precisa daquilo, você vai ter aquele conhecimento, você vai conseguir. Que é o que acontece com vocês quando vocês... Assim, hoje eu estou dando aula. Vocês, quando saírem daqui, e aqueles que não forem dar aula, vocês vão ter que buscar esse conhecimento para quê? Para resolver problema. Uhum.
Aí você vai chegar para um produtor e falar, ó, essa sua área aqui, você pega lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação de novo. Você pega lá essa tabela, ó. Aí você pega aqui o produtor, compartilhou a tela? Sim. Aí você pega aqui o produtor e fala assim, pô, olha só, você tem uma porcentagem de argila alta, 52%, mas olha só, pelos seus dados aqui, a CTC é baixa, 6,6%. Então você tem o quê? Uma CTC baixa. Pô, se essa CTC baixa aqui, mesmo tendo esse percentual de argila, você tem que o quê? Você tem que adicionar matéria orgânica no solo. Você tem que aumentar essa matéria orgânica no solo, você tem que o quê? De alguma maneira, fazer com que essa matéria orgânica fique no solo para aumentar a sua CTC. Por quê? Naquelas tabelas anteriores, nas tabelas anteriores, aqui, 70% da CTC presente no solo é representado por quem? Pela matéria orgânica. Matéria orgânica. Aí aqui você tem uma outra situação, ó. Olha um latossolo, CTC 10, aí você tem um vertissolo que tem argila do tipo 2:1, com propriedades vérticas, que são aquelas rachaduras, tem a capacidade de expansão e contração. Olha quanto que vai a CTC. 56 centimol de carga por quilo ou centimol de carga por decímetro cúbico. Aí você vê a matéria orgânica, olha só. Altitude, 300, 700, 900, 940. Quando você aumenta a altitude, o que acontece? Aumenta o carbono. Por que aumenta o carbono? Diminui a temperatura. A atividade microbiológica vai ser menor. Então, você vai ter uma diminuição na decomposição da matéria orgânica. Então, você acaba tendo um acúmulo de matéria orgânica. Olha o que acontece com a CTC. Também aumenta. Entendeu. Então, tudo se resume na matéria orgânica, então, professor? Praticamente. Só que tem que saber manejar matéria orgânica. pH, nem tanto. Agora, a CTC, sim. É porque, tipo, eu falo pH por causa do PCZ lá. Do pH sim, por conta do PCZ. E aí, mais alguma dúvida? De que maneira que a gente pode fazer esse aumento da matéria orgânica? É palhada? O que mais? Palhada, sistema de plantio direto. Sistema de plantio direto é o ideal. Aí você pode trabalhar com diferentes sistemas de conservação do solo, né? Com diferentes sistemas. Então, você pode fazer rotação de cultura, você pode trabalhar com mixes de cultura, com cobertura de solo, então você vai ter diferentes, você não vai ter uma única espécie para trabalhar com sistema de cobertura. Você tem várias espécies, você tem gramínea, você tem leguminosa, e aí a profundidade do sistema radicular vai ser bem diferente, então você tem a adição de matéria orgânica em diferentes profundidades. Uhum. Professor, eu acho que dessa aula aí que eu tinha mesmo de dúvida é isso, mas eu acho que vai surgir mais dúvidas durante o conteúdo aí, porque eu achei bem complicada. Das 3 aulas que eu assisti até agora, essa aí eu achei a mais complicada. Assim, mas é que ela exige um pouquinho mais de vocês. Essa aula não tinha. Eu comecei a perceber que, assim, lá em fertilidade, em física do solo, eu comecei a sentir que vocês tinham a necessidade de ter um pouco desse conhecimento em química do solo. E aí isso foi uma coisa que, tanto que não tem, nem acho que não tem na ementa. Isso aí foi uma coisa que eu coloquei. Uhum. Ela é mais complicado, mas vocês vão ver que lá na frente vai ficar mais fácil para vocês entenderem várias coisas. Tem mais alguma dúvida? Que eu vou interromper a gravação aqui.